Olá, Maíra. Tudo bem? Tá conseguindo me ouvir direitinho? Te ouço super bem. Te ouço Então super tá bem. bom. Tá perfeita a conexão. Imagem e áudio, viu? Olha, Maravilha. seja muitíssimo bem-vinda. É uma honra realmente, é um prazer tê-la aqui. Como eu falei aqui anteriormente, eu fui muito recomendada pela Janaína, não podia deixar de te fazer esse convite. Admiro o seu trabalho. Seu perfil realmente é fantástico, o seu trabalho é fantástico. E você é uma das maiores especialistas hoje no Brasil em jejum intermitente, tem um conhecimento profundo nessa área. Recomendo todos aqui, pessoal, que estão assistindo a gente aqui, vão lá no perfil da Maíra, a Maíra Soliani, doutora Maíra Soliani, sigam a Maíra, tem um conteúdo de altíssima qualidade. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje, Maíra. Olha, muito obrigado, fique muito à vontade, vai ser um bate-papo. Eu espero que seja muito prazeroso aí para você também. O pessoal aqui é super gentil. Seguidores, eu costumo chamar meus seguidores de neutrófilos, porque eu faço toda segunda, quarta e sexta às 7 da manhã. Sim. 7 da manhã não é brincadeira, é só para os comprometidos, viu, Maíra? Então, é uma turma muito comprometida que às 7 da manhã está aqui participando já das lives. Agora na primeira semana de agosto, a gente completa o centenário, vão ser 100 lives já, desde que eu comecei a fazer esses projetos todos. Aí eu tenho o projeto do Onco, que é esse que a gente conduz toda quinta-feira à noite, e o 7x3, às segundas, quartas e sextas, às 7 da manhã. Então os neutrófilos são aqueles os primeiros a chegar, Adorei. são os comprometidos com a missão de aprender. Tem curioso, lá só tem comprometido, e aqui a ideia é essa, de trazer só os comprometidos e gente que quer aprender. E você é uma pessoa que a gente tem muito a aprender. Muito obrigado e fique muito à vontade, viu? Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço o convite, Marcos. É um prazer poder falar para oncologistas, porque o que a gente mais precisa na medicina é voltar a se conversar e parar de enxergar as coisas tão setorizadas, né? Quando a gente começar a se conversar de novo, a gente vai começar a ter grandes ganhos que a gente parou de ter já faz um tempo, com o estilo de vida Você moderno. falou, você falou tudo. Você falou tudo. Hoje a oncologia não conversa com áreas fundamentais, né? Como endocrinologia, como nutrologia, como cardiologia. Se fala muito pouco. A gente hoje está setorizado. Os tumor boards hoje em oncologia, no mundo oncológico, eles são divididos, só para o pessoal saber, não tem muito a ver com o tema, mas em 30 segundos eu explico. São as 5 grandes áreas ali participando ao redor da tomada de decisão do paciente, que é a radioterapia, a radiologia, cirurgião, o oncologista e, eventualmente, alguma outra especialidade, mas essas são patologia também participando muito disso tudo. Mas e as outras, né? Endócrino, cardio, reumato, gastro, né? Eu vejo muito pouco isso em todos os tumobotes que eu participo, né? Então é importantíssimo isso que você falou, Maíra, esse match, esse crosstalk que a gente precisa voltar a ter, porque olha só o que está acontecendo aqui. A gente está conversando há 2 semanas e meia sobre nutrição e câncer. Estou trazendo especialistas, nutrólogos, endocrinologistas. Você é uma mega especialista nessa área de jejum intermitente. Então, assim, está sendo riquíssimo isso que a gente está vendo aqui no Oncopédia e, consequentemente, nas páginas das convidadas, né? E é isso que a gente vai conversar, né, Maíra? Vamos conversar então um pouco hoje sobre jejum intermitente. Tem muita gente aqui que nos assiste que, assim, uma parte considerável dessa audiência que está vindo aí do Oncopédia é de profissional de saúde, né? Vasta maioria, pessoas que entendem aí dessa área de conceitos de oncologia, mas eventualmente pode ter alguma outra pessoa que não está muito a par do que está acontecendo, do que é o conceito de jejum intermitente. Vamos começar falando assim, para nivelar todo mundo e colocar todo mundo na mesma página. Certo, era isso que eu ia fazer de pergunta. Para um oncologista, o conceito de jejum intermitente ainda é parecido com o que eu tinha como anestesista, eu acredito. Que é achar que é uma loucura, que não faz sentido e que pacientes com câncer a gente tem que ter medo de caquexia. Tô certa?
Olha, tem muita gente que sequer sabe, são 12 horas, são 10 horas, são Tá. 13 horas. Eu vejo isso, infelizmente, mas faz parte. Vamos em frente. Então tá, eu vou tentar falar pensando que eu sou uma oncologista que não sabe de nada, nunca ouviu falar e acha que jejum é uma loucura. Eu já fui dessas, eu fico sempre tentando me colocar no lugar do médico que eu era antes de abrir a minha cabeça e jogar os paradigmas que nós aprendemos na faculdade na latinha do lixo para poder crescer e começar a ajudar os pacientes. Então, assim, para explicar um pouquinho sobre mim, eu sou anestesista, eu me formei na Unicamp, eu fiz residência de anestesia, super convencional, defendi meu doutorado em ciências da cirurgia. O meu contato com oncologia era no centro cirúrgico, anestesiando pacientes oncológicos de todos os tipos de tumores. E nisso eu já podia ver, né, a grande incidência de síndrome metabólica, de obesidade, resistência insulínica associada a esses pacientes oncológicos. Além disso, o meu marido é cirurgião de cabeça e pescoço. A boa parte dos pacientes dele são melanoma, porque ele realmente gosta dessa área. Ele também opera bastante casos de tireoide, câncer de tireoide e tal, mas é um comportamento, nem se compara, né? Um câncer de tireoide com melanoma. Mas então, assim, essa parte oncológica de cabeça e pescoço eu convivo, e o melanoma, como é um tumor de um comportamento muitas vezes muito imprevisível, difícil de tratar, eu tenho uma boa ideia de não ser inocente, de falar, vamos encontrar a cura para o câncer. A gente sabe dos workarounds dos tumores, que sempre dão um jeito de driblar nossas terapias, por melhores que sejam as nossas intenções. Então, em relação a isso, eu acho que é importante, antes de começar a falar de jejum, para diminuir o preconceito de quem não sabe o que é o poder da manipulação na manipulação de alimentos no metabolismo, nenhum momento aqui eu quero falar de terapias alternativas, porque a gente costuma ser muito binário, né, na medicina. Ou ela é maluca, ou ela é ótima, ou ela está falando uma alternativa. Não, o objetivo de eu falar aqui do jejum e da dieta cetogênica junto, né, porque a dieta cetogênica é o yang do yin, porque é a dieta que simula o jejum, então a gente vai falar disso. Mas, assim, o objetivo é só esclarecer as expectativas aqui, que o jejum ele pode ser utilizado de uma maneira adjuvante a trazer muitas vantagens no tratamento convencional. Então, por isso que a gente precisa se conversar mais, porque saber um pouco sobre metabolismo e dos usos do jejum na fisiologia do ser humano, de como o estado de jejum, o que ele faz com as células, ele pode trazer benefício no tratamento convencional. E é por isso que o jejum não para de receber holofotes, apesar de ser uma prática milenar. A gente sobreviveu, a gente se desenvolveu nesse estado de jejum. Infelizmente, na parte científica, estudar mesmo jejum, a gente tem pouco tempo comparado com o resto. A gente tem, por exemplo, restrição calórica, que já temos 100 anos sabendo que restrição calórica é uma estratégia muito interessante para desligar essas vias de proliferação celular. Qual que é o problema da restrição calórica? Insustentável. Quem quer fazer restrição calórica? Restrição calórica traz uma série de efeitos colaterais. Tem queda da taxa metabólica basal, o paciente fica intolerante ao frio, mal-humorado, o humor piora. Então, não adianta ficar investindo também em coisas que têm um mecanismo interessante, mas que na prática não tem aplicação. Por que o jejum é interessante? Porque ele é contraintuitivo, né? Tudo que a gente acha que o jejum faz, se a gente for estudar a fisiologia, é o contrário. Só que a informação interessante para todo médico saber é que é mais fácil ficar em jejum de maneira intermitente do que fazer restrição calórica crônica. Então, em termos de sustentabilidade, não é à toa que essas dietinhas que restringem caloria, todo mundo emagrece um pouco, depois volta a engordar. É o mesmo princípio para um paciente oncológico. A capacidade que ele vai ter, porque não adianta você ter um mecanismo poderoso que o paciente não quer fazer. A capacidade do paciente tolerar protocolos de jejum intermitente, e isso eu já vou falar das diferentes doses, é muito maior em termos de aplicabilidade. Essa parte prática eu tenho bastante, porque eu aplico protocolos prolongados para reversão de doenças metabólicas. Então, eu tenho essa experiência prática de falar, olha,
o jejum é muito bem tolerado, tem um impacto na qualidade de vida do paciente, que inclusive é observado nos estudos que a gente já tem de jejum, é de bem-estar, uma melhora na... Tá, eu nem lembro onde eu parei. Estava falando da aplicabilidade, né? Que os pacientes toleram, melhoram a fadiga, Isso. tem uma disposição aumentada, porque o jejum tem impacto na metabolização, na fabricação de ATP e na melhora das mitocôndrias, né? A gente tem a mitofagia aumentada durante o jejum. Mas eu não comecei a falar da parte básica, né, Marcos, que você pediu. Me diga, me guie para onde você quer que eu vá, que eu vou. Pronto, a gente pode então já entrar nessa parte básica dos tipos de jejum e os benefícios de cada um deles, se é que existe alguma coisa, então fica à vontade para discorrer sobre esse assunto. Tá. Então a gente pode, vamos falar sobre toda a evolução, assim, as fases básicas do jejum e por que para quimio e rádio só a partir de 48 horas pode ter um benefício maior. Quando a gente come, tem a fase alimentar, né? E nesse período mundial, até mais ou menos 6 horas, a nossa insulina está alta e a gente está usando a energia dos alimentos como fonte de energia. Então, a gente considera essa fase pós-prandial a primeira fase aí do jejum, que é depois, conforme a gente vai ficando longe da refeição, vai diminuindo esse período, vai aumentando essa distância da hora que você se alimentou. Então, você para de usar os nutrientes da última refeição que você teve e começa a usar o glicogênio, que é o estoque fácil de glicose que a gente tem no fígado, certo? E aí, conforme você começa a gastar esse glicogênio hepático, você ainda está usando, todas as células do seu corpo ainda estão usando glicose como fonte de energia. Você só não comeu, mas você está usando o seu estoque fácil. Então, nesse momento, ainda não tem as vantagens que a gente quer para o câncer, para o interesse de um oncologista. Depois eu vou falar que saber essas fases ainda tem, mas vamos falar sobre quimio e rádio. Então, depois dessa fase, a gente entra, a fonte de glicose começa a mudar um pouco e tender mais para a gliconeogênese. A gente começa a consumir aminoácidos e começa a ativar a autofagia para fazer a renovação das células, e aí a fonte, ainda o que a gente está usando é a glicose. Então, essa fase 3 costuma ser a fase polêmica, que varia entre 16 e 30 horas do jejum. Por que eu digo fase polêmica? Porque e aí todo mundo fala que vai consumir a massa magra e não vale a pena fazer jejum porque você usa proteínas, porque você usa o seu músculo. Então, essa fase é polêmica por causa disso, mas a gente sabe que a gliconeogênese é só um intermediário. Enquanto o seu corpo não começou a usar completamente gorduras como fonte de energia, você usa por um período a gliconeogênese, transforma aminoácido em glicose. Então, esse período, a gente já observa uma redução da insulina, mas não é tão proeminente. Os níveis de glicose também já caem um pouco mais, porque você já começou a usar gordura, então os seus músculos estão usando gordura, o seu fígado já está usando gordura como fonte de energia ao invés de glicose. Mas glicose adivinha, certo? Então, essa é a terceira fase do jejum, que é entre 16 e 30 horas. Depende da sua dieta. Porque se você estava comendo muitos carboidratos, seu estoque de glicogênio estava cheio. Então, a gente costuma estimar que demora mais ou menos 24 horas para você esgotar os seus estoques de glicogênio. Enquanto você não esgotar esses estoques de glicogênio, você não vai estar realmente usando a gordura full on, assim, para subir os corpos cetônicos, que é o que a gente quer no tratamento metabólico do câncer. Então, nesse período cinzento aí, depende muito da sua dieta para saber se você já vai estar em cetose franca ou não. O que se observam nos estudos, para o interesse dos oncologistas, é que quando a gente chega na fase 4 do jejum, a partir das 30, mais ou menos 48 horas de jejum, é que a gente está realmente
em cetose nutricional franca, ou cetose do jejum, né? Utilizando a nossa principal fonte de energia, são as gorduras. Então, a gente usa os triglicérides direto, boa parte do nosso corpo já usa os triglicérides de cadeia média direto. Então, músculo, fígado, etc. O nosso cérebro, ele precisa que essa gordura seja beta-oxidada no fígado para transformar nos corpos cetônicos e assim poder ser utilizada no cérebro. Então, por que é tão importante essa fase? Entender essa fase. Quando a gente chega na fase 4 do jejum, a gente já está realmente usando corpos cetônicos. Até 75% do nosso cérebro usa os corpos cetônicos como principal fonte de energia. Nessa hora, a gente vai observar em níveis bem baixos, o IGF-1 em níveis bem baixos. Por quê? Porque quando a insulina está baixa, lá no fígado, a resposta celular a isso é uma resistência ao GH. Então, o que vai acontecer? O seu fígado vai ter uma redução na produção do IGF-1. Então, paradoxal, porque na fisiologia do jejum, a gente sabe que dos hormônios contrarregulatórios que aumentam, o GH é um deles. E aí você pode estar pensando, gente, mas eu quero diminuir as vias, eu quero desativar as vias do IGF-1, como é que eu vou querer o jejum que o GH está super aumentado nos primeiros dias de jejum? É justamente por isso, porque essa resistência periférica aí ao GH faz com que o seu fígado diminua a produção do IGF-1 e aumente o IGF-1. Então, a resposta líquida a isso é uma diminuição do IGF-1. Então, assim, a gente começa a ativar as vias de proteção celular. Estou falando muito, quer me interromper, me perguntar alguma coisa? Não, isso que você está falando é tão importante, porque de muitas horas para esgotar o que é armazenado. Então, por isso que você falou no início da live que a dieta pobre em carboidratos, ela é o yang do yin do jejum, porque não adianta você, no período do jejum, mas no período da alimentação, exagera, que é aquela coisa abundante. Existe uma relação que precisa ser respeitada isso, mas então no período de alimentação, para quem faz aí as 16 horas de jejum intermitente, como eu faço, às 8 horas precisa ter uma alimentação que seja compatível com esse objetivo que se tem, porque como a Maíra falou, você tem um período muito longo que isso vai ficar, tudo que você alimenta, esse carboidrato, todo esse alimento que é assim, 8 horas, vai ficar estocado e você acaba com o objetivo geral dos benefícios do jejum intermitente, que é um deles, muito forte, a mobilização, né, e produção de corpos cetônicos, né, a partir aí dos triglicéridos de cadeia média, dos ácidos graxos de cadeia média, né, dos ácidos graxos de cadeia média. Então, isso que você falou é fundamental, é importantíssimo pincelar isso aí, né, Maíra? Quando a gente começa a analisar a fisiologia do jejum, a gente começa a perceber o quanto os nossos hábitos modernos são completamente fora do natural mesmo, porque a gente evoluiu ficando nos períodos de seca, de fome, o acúmulo de gordura, de falta. E o que acontece? A restrição calórica, a diminuição de níveis, se a gente quiser tentar entender, assim, voltar para o passado, para entender como faz sentido... falhou? Maíra, esse horário realmente é um horário muito crowd aí, as conexões ficam... Esse horário realmente tem ficado bem sobrecarregado, né? Principalmente na quinta-feira, às 20 horas, tem ficado... eventualmente acaba tendo um probleminha de conexão. E esse horário de 8 horas, então, está sendo bem concorrido. Mas vamos tentar seguir. Suas explicações estão fantásticas, Maíra. Voltar um pouquinho no passado para a gente ver como faz sentido a gente usar os alimentos, o estímulo de alimentos ao nosso favor. Então, se a gente pensar que faz sentido um ser vivo se proliferar num momento que não tem nutrientes disponíveis, não faz sentido. Não é à toa que mulheres com baixa massa de gordura, elas param de ovular.
é uma resposta natural. Por quê? Porque os mesmos sensores de nutriente são os sensores que ativam as vias de proliferação. Ixi, complicado hoje, hein? Tá picotando um pouquinho. Vamos ver se estabiliza daqui a pouco. Vamos seguir aí, Maíra. Vamos tentar seguir. Eu estava falando das vias de ativação, as mesmas vias de sensor de nutriente, elas coincidem com as vias de proliferação e crescimento. Então, isso é de extrema importância. A gente chama isso no campo da longevidade, a gente fala que é o longevity trade-off, né? Ou você cresce, ou você vive bastante. Longevidade versus crescimento. Então, é justamente por isso, porque esses sensores de nutriente, eles coincidem. Então, na presença de carboidrato e de proteína, a gente ativa essas vias do mTOR, da insulina, do IGF-1. E na ausência de nutrientes, a gente ativa o AMPK, que é a via que ela é ativada com a diminuição do ATP e o aumento do AMP e do ADP na célula. Então, o AMPK é como se fosse o master, o sensor MOR de energia. Ele não é ativado por nutrientes, mas ele é ativado por queda na energia. Então, se a gente conseguir entender essas informações e usar ao nosso favor, o que a gente pode fazer no campo da oncologia? A gente não está querendo, se a gente for pensar, a gente perde tanto tempo desenvolvendo drogas que tentam pegar uma via, um mecanismo e espera com toda a força que essa pequena via, esse pequeno mecanismo vá ter um efeito sistêmico de diminuição da proliferação do tumor sem matar as células saudáveis. Então, essa estratégia, apesar de ser importante também, porque cada tumor tem a sua diferenciação, a gente precisa ser um pouco mais eficiente e encontrar denominador comum entre o comportamento do câncer para tentar agir de uma maneira sistêmica como ajuda. Então, a gente precisa ter um campo de fundo metabólico para poder usar essas terapias direcionadas com um pouco mais de eficiência, porque a gente perde 98% dos recursos apostando em drogas que às vezes não chegam à fase final e manipulações tão baratas como a gente tem falado como você tem falado essa semana, né, com a dieta cetogênica e com o jejum, a gente assim tem um efeito sistêmico do jejum que a gente desperdiça porque não tem essa investimento nessa área. Então, realmente, poder falar para oncologistas sobre isso é muito bom, porque despertando essa curiosidade, a gente pode voltar os nossos esforços em tentar estudar melhor e saber a aplicação para diferentes tipos de tumor. A gente tem bastante estudo já com terapia metabólica. O problema é que são estudos pequenos ainda. A gente já tem até ensaio clínico randomizado. O Walter Longo publicou usando uma dieta que mimetiza o jejum para câncer de mama como terapia adjuvante. Todos os pacientes do braço de jejum, da dieta que simula o jejum, elas tiveram uma resposta melhor. Foi mais frequente encontrar uma resposta tumoral positiva no grupo que fez a Fast Mimicking Diet, que eu já vou falar sobre isso também. Mas por que é importante a gente saber disso? Porque o efeito sistêmico do jejum, quando a gente fala de entrar nessas 48 horas que você diminui a insulina, diminui o IGF-1, a gente entra num estado metabólico muito vantajoso para tentar mexer como que eu posso dizer, afetar as células tumorais e ao mesmo tempo proteger as nossas células saudáveis. Por que isso? Porque a célula tumoral ela não se adapta a mudar o sistema de energia dela. Nós temos a flexibilidade metabólica. O que significa flexibilidade metabólica? A nossa mitocôndria é flex. Ela pode usar glicose para cadeia respiratória ou ela pode usar gordura. Basta não ter glicose disponível que o nosso corpo se volta para o metabolismo de metabolizar gordura. Então, essa capacidade de sermos flex é uma diferença do comportamento das células tumorais. A gente precisa ser inteligente e usar isso ao nosso favor,
Pessoal, pensa que o Warburg ganhou o prêmio Nobel falando disso. Na ausência de glicose, o tumor não fermenta. Tudo bem que o tumor sempre tem os workarounds dele e também fermenta glutamina. Mas, assim, a glicose é um grande nutriente que a gente pode restringir para poder... a gente diz que, assim, restringir a glicose para poder bater no tumor melhor. É um jeito fácil de imaginar essa cena. E esse princípio, de um jeito bem chulo que eu falei, é o princípio da Press-Post Therapy, que são alternativas bem interessantes, novas para o tratamento metabólico do câncer, que consistem no quê? A gente precisa usar essa fragilidade do comportamento das mitocôndrias tumorais que não funcionam direito, que elas não são flex. O que a gente pode fazer? A gente pode usar o jejum e a dieta cetogênica, que fragilizam essa célula tumoral, protegem as nossas células. Dessa maneira, a gente vai fazer um estresse crônico, que seria o PRESS. Então, você tá apertando o tumor contínuo numa pressão contínua. O PRESS é isso, é usar a nutrição para deixar as células saudáveis protegidas do estresse, do que a gente vai querer bater no tumor, e já deixar o tumor num nível de estresse basal. E aí a gente faz as pulse therapies. E isso vai variar, já tem alguns protocolos, já tem estudos, e é uma mistura doida de mecanismos de drogas que tentam bloquear várias dessas vias metabólicas onde o tumor não funciona. E aí você pode combinar de infinitos jeitos. É por isso que a gente precisa de mais pessoas entendendo essa vantagem para a gente começar a mudar nossos esforços para isso, para algo sistêmico. A gente precisa usar essa vantagem para fragilizar a célula tumoral. Então tem a oxigenoterapia hiperbárica, a quimioterapia, a radioterapia, usar drogas como a metformina, que a gente fala, nossa, droga para o diabetes. Não, ela ativa o AMPK e entra nessas vias de inibição das vias de proliferação e aumenta os sistemas de proteção celular, diminui os radicais livres, aumenta a nossa proteção contra o estresse oxidativo, que a gente quer bater no tumor com o estresse oxidativo, mas a gente protege as nossas células porque elas funcionam quando são estimuladas pelo jejum. Então, a resposta sistêmica que o jejum implica no nosso corpo é diferente entre as células tumorais e as células naturais, as células saudáveis. Então, assim, essa é uma informação de tamanho valor que a gente continuar ignorando isso. Eu, por exemplo, que sou anestesista, uso o jejum para tratar doenças metabólicas. Eu fico desesperada de ver que uma manipulação tão barata que é jejum ser ignorada pela maioria das pessoas por puro desconhecimento, ou às vezes é até um pouco de... A gente não pode ignorar também, é muito mais barato fazer jejum do que desenvolver uma droga nova em termos de indústria farmacêutica, etc. Então a gente não pode ser inocente a esse ponto de achar que também não tem isso, né? Porque se a gente descobrisse uma droga que mexe em pelo menos todas as vias metabólicas de crescimento de uma vez, de maneira natural, muito melhor do que mexer em uma só dos quimioterápicos que a gente perde 30 anos tentando desenvolver. Então, assim, se fosse uma droga, o jejum já estaria, assim, custando milhares de dólares e estaria pouco acessível a poucas pessoas no mundo. Como o jejum e a dieta cetogênica são baratos, não tem muito interesse e nem dinheiro investido para estudar isso. Então, vai partir mesmo das pessoas que realmente querem resolver o problema dos pacientes, começarem a voltar a atenção para isso. Isso que você está falando é tão flagrante, né, Maíra, que esses benefícios todos do jejum, é sistêmico, né? Você tem essa mobilização de corpos cetônicos, de beta-hidroxibutirato, de acetacetato, eles são altamente bem-vindos para o organismo da gente. Então, a gente tem... Lembra sempre, pessoal, inflamação crônica é igual a câncer. Isso está lá atrás dos princípios, lá atrás de décadas atrás, né? Essa turma toda que fez esses postulados todos, muitos deles foram laureados aí com o Nobel. Então, isso faz parte dos passos básicos da neoplasia. Então, inflamação crônica é igual a câncer. E a gente vê hoje
uma série de pessoas, o hábito de vida atual, assim, estilo de vida, esses xenobióticos que a gente está mergulhado, sendo altamente inflamatórios, obesidade, tabagismo, etilismo, os vírus oncogênicos, isso tudo gera câncer a médio e longo prazo. Na verdade, pode gerar. A gente não pode dizer que gera, mas pode gerar. É um potencial. E quando você usa uma arma relativamente simples, centenária, milenar, como o jejum, então isso está descrito em livros aí como a Bíblia, né? Isso faz parte aí da cultura chinesa, faz parte da cultura ocidental, está na Bíblia. O jejum está incorporado em muitas culturas pelo benefício. E quando a gente começa a dissecar, você vê formação de beta-hidroxibutirato, acetoacetato, você tem uma inibição dos inflamações no NRPL, você cai inflamação crônica, você diminui a mobilização de monócitos de medula óssea, monócito macrófago. Então, inflamação crônica no microambiente, isso aí é muito ruim, né? E você tem essa conversa sendo muito mal feita hoje em dia, não está se conversando direito entre endocrinologia, nutrologia, oncologia, e tentar estabelecer aí o benefício a médio e longo prazo na correção, né, ou pelo menos tentativa de arrefecer um pouco as labaredas desse processo inflamatório. Em oncologia a gente vê muito pouco isso, Maíra, muito pouco, mas eu tenho acompanhado muito de perto. Eu já fiz lives específicas sobre esse tema aqui com o pessoal no início do ano. Trouxe aqui uma série de artigos nesse sentido, vai estar lá no site, como eu falei no início, tem uma área específica para essa parte de nutrologia, dissecando aí todos esses artigos importantes, mais importantes nessa área. Mas eu acompanho isso de perto e eu vejo o impacto que se tem em como a gente consegue abortar, a gente que eu digo os médicos, né, consegue abortar esse míssil vindo na direção do paciente, um míssil balístico, realmente interceptando no ar, por exemplo, a exacerbação de crises autoimunes de pacientes com doenças reumatológicas. Então, o jejum melhorando poderosamente, dieta cetogênica poderosamente, diminuindo crise de exacerbação de doenças autoimunes, diminuindo a inflamação dos pacientes com síndrome metabólica, e alguns trabalhos, na verdade muitos trabalhos já, trazendo aí a fisiopatologia, mecanismo de base aí envolvidos em jejum e dieta cetogênica, em alguns tumores. Eu tenho me impressionado barbaramente com o que está acontecendo na neuro-oncologia, em tumores em gliomas de alto grau, e isso tudo que você está falando. Esses são os mais marcantes, mesmo sendo super dependentes de glutamina, a gente usando essas estratégias de usar múltiplas vias para estressar o tumor e proteger as nossas células, a gente tem até menos dano neurológico no paciente pós-cirúrgico e regressão de tumor mesmo. Então, assim, é uma área muito grande, com um campo gigantesco para a gente poder atuar, e a gente precisa mesmo mais casos. E eu penso do ponto de vista sempre prático, né? Eu não gosto de ficar só filosofando, não. Se a gente for pensar assim, qual é o risco de você fazer jejum em uma pessoa que está com algum tumor que precisa ser submetido a quimio e rádio? Qual é o risco? O risco de efeitos é enorme. A gente tem uma gama de efeitos colaterais de toxicidade relacionadas ao DNA muito altas. E quando a gente pensa no jejum, quais são os efeitos colaterais que você pode ter de fazer o jejum? Primeiro, que todo mundo se preocupa é emagrecer. Dependendo do grau, se o paciente é caquético, é lógico que o jejum fica difícil, mas a gente tem boa parte dos pacientes oncológicos com gordura visceral, e para eles, o jejum é algo super benéfico em todos os sentidos, de diminuir o risco, diminuir hiperinsulinemia, resistência insulínica. Não é à toa que as drogas antidiabéticos orais estão sendo usados com efeito antitumoral. É justamente por isso, porque a insulina é um fator de crescimento, né? Então, assim, a aplicabilidade de usar o jejum para pacientes com um potencial ou com peso normal ou mais obesos é enorme e tem muita resposta. Qual é o risco que a pessoa pode correr fazendo jejum numa quimioterapia? Ela pode não gostar, então tem vários estudos já que colocam pacientes tem até um muito interessante que eles fizeram um crossover. Então,
os primeiros 3 ciclos, a pessoa ou fazia jejum ou comia normal, e depois ela mudava para o outro grupo. Por quê? Porque eles queriam que o paciente comparasse o efeito colateral pós-químio com o jejum ou sem o jejum. E o que foi muito interessante é 15% dos pacientes do braço que começou jejuando, quando mudou para o grupo que tinha que comer, largou o estudo porque queria continuar jejuando. Então, isso é muito importante, porque não adianta a gente ficar falando aqui de vias metabólicas se na prática o paciente não quer. A gente precisa saber na prática que o jejum ele aumenta o bem-estar, a gente tem uma liberação do BDNF durante o jejum. Então, isso tem um impacto neurológico também, do paciente se sentir bem, de ter energia, de ter menos dor, de ter menos náusea, menos queda de cabelo. Por quê? Porque as células de maior proliferação, elas entram no estado de senescência, elas diminuem a replicação quando elas estão no estado de jejum. Lembrem do que eu falei da adaptação. Na ausência de nutrientes, esse é o sinal mais poderoso para o seu metabolismo se voltar para manutenção ao invés de proliferação. Então, diminui a taxa mitótica das células saudáveis, porque elas respondem ao jejum. O jejum, hoje em dia, infelizmente, é visto como algo aberrante, estranho, porque todo mundo come de 3 em 3 horas. Não era assim. O nosso natural é viver alternando entre o estado alimentado e o estado em jejum. Não é à toa que todos os pacientes estão ficando... Não é à toa que o câncer não para de aumentar a incidência, porque não existe mais descanso. A gente come o dia inteiro, dorme menos do que devia, e quando você vai olhar nas 24 horas, você passou bem mais da metade no estado alimentado. Então, esse desbalanço é um estímulo para as vias de crescimento, e não é à toa que a incidência de câncer não para de aumentar, apesar da gente ter uma medicina super evoluída aí. Então, o que acontece? Essa vantagem celular do jejum, ela traz com que as suas células saudáveis entrem em modo de proteção. E as células que têm a maior proliferação são as que mais sofrem com efeitos colaterais da quimio. Então, mucosite, né? E aí, as nossas células saudáveis, naturais, vivas e funcionantes conseguem entrar nessa diminuição da proliferação. Então, quando você usa a terapia antimitótica, quimioterápica, radioterápica, qualquer terapia que tente afetar as células tumorais não conseguem entrar nesse estado de senescência, elas têm um crescimento desordenado. Então, nesse caso, é por isso que a gente consegue observar nesses estudos menos náusea, menos vômito, menos queda de cabelo. E tem um estudo muito legal que eu sei que a gente está falando de humanos, mas eu preciso falar desse estudo de rato, porque ele é muito interessante. Se você não conhece, vale a pena ver. Esse estudo, ele averiguou o papel dos ritmos circadianos na resposta à proliferação celular. Não sei se você já viu esse do ratinho, que eles aplicaram o equivalente a 575 tomos... Tá conseguindo me ouvir? Tô ouvindo bem, ouvindo bem. 575 tomografias, a equivalência de radiação, e eles randomizaram 7 ratinhos para alguns grupos, metade dos ratinhos que não comeram nada, e a outra metade que comeram ad libitum. E daí, quando eles fizeram essa radiação, o que aconteceu? Nos próximos 7 dias, o grupo que estava alimentado, todos os ratinhos morreram. E o grupo do jejum, eles ficaram nos primeiros dias obnubilados, com queda do metabolismo, não se mexiam, não se alimentavam direito e tal. 7 dias depois, os ratinhos estavam 100% na atividade normal deles, vivos. Então, assim, eu sei que a gente não está falando de ratinhos, mas é interessante a gente ver esses resultados muito exuberantes do jejum na proteção contra a idade. Eu acho muito importante falar de estudos assim, porque a gente nunca vai poder testar isso em humanos. Mas esse princípio de talvez o jejum aumentar a nossa tolerância a doses maiores é muito interessante. Então, é algo que a gente não pode ignorar e tem infinitas possibilidades de explorar essa proteção que o jejum traz para a gente conseguir usar melhor os nossos quimioterápicos, as nossas terapias
metabólicas junto. Então, isso é super legal. Tem um outro estudo que é chocante. Esse, para mim, assim, ritmo circadiano é algo que a gente não aprende na faculdade. É uma ciência que não para de se desenvolver. É incrível. Incrível. A gente sabe que tem o núcleo supraquiasmático, que é o chefe, o master clock. Mas as nossas células do corpo inteiro, elas têm um comando que tem o comando periférico também desses tecidos. E sabendo disso, o Sachin Panda é o maior estudioso de ritmo circadiano aí. Ele é do Salk Institute. Ele fez um estudo muito legal. Ele pegou 4 grupos de ratinhos. Metade dos ratinhos tinha o gene do ritmo circadiano pro pelo do ratinho. Ele tinha esse gene ativado na pele e do capilar do ratinho, e outros 2 grupos de ratinho, eles tinham um knockout para o gene que regula o ritmo circadiano da região dos capilares. E aí, o que eles resolveram fazer? Uma sessão de radioterapia de manhã, nos 2 grupos, e a sessão de radioterapia de noite nos ratinhos. E eles compararam entre os grupos. O grupo que fez a radioterapia de manhã e tem o relógio periférico circadiano ativado, perdeu todo os pelos da região irradiada. O grupo que tinha o gene do ritmo circadiano ativado ainda, mas que foi irradiado à noite, não perdeu nada de pelos. Nada. É muito legal esse estudo. E aí, o outro grupo que tinha o knockout para o gene, os 2 perderam os pelos da região irradiada. Então, assim, a gente não tem noção do quanto o nosso corpo tem muitos mecanismos de autorregulação. E se a gente explorar isso, o jejum também, ele reseta essa disrupção no ritmo circadiano. Então, tem muitos pacientes que têm... dormem em horários diferentes, trabalham com outros fusos horários do mundo, têm privação de sono crônica. Esses pacientes, a gente já sabe que quando tem disrupção de ritmo circadiano, eles já têm um risco aumentado para câncer. E o ritmo circadiano, ele pode ser arrumado com o jejum intermitente. Ele ativa os genes desse relógio biológico, ele pode melhorar nesse sentido. Então, assim, esses estudos em ratinhos também são muito legais para a gente começar a levantar mais hipóteses e ter noção do quanto os nossos hábitos são imprescindíveis para a gente conseguir ter uma resposta sistêmica melhor a qualquer tratamento que tente combater o câncer. Lembrando que a gente sabe que a melhor maneira é prevenção. E nesse caso, a prevenção, sabendo que o ritmo circadiano é fundamental, as suas horas de jejum, menos que 24 horas, também são super importantes, que mesmo que um paciente seu oncológico não esteja disposto a jejuar, você pode falar para ele pular refeições, porque ele vai ter uma resposta metabólica. Já tem ensaio clínico randomizado mostrando que existe perda de gordura visceral se você fizer janela restrita de alimentação, que é menos de 24 horas em dias alternados, você consegue diminuir gordura corporal. E é mais fácil, gordura visceral, porque... Exatamente. É aonde a primeira gordura que é queimada durante o jejum. Então, assim, é uma série de informações que a gente pode usar ao nosso favor para realmente resolver o problema dos pacientes. Então, acho que é super válido a gente conversar sobre isso, e tem muitas ideias de estudos que a gente pode implementar hoje. Não precisa ficar esperando patrocínio, a gente pode usar nos próprios trials que já estão em andamento. A gente randomiza. Põe um grupo para jejuar, porque quando o paciente sabe dos benefícios do jejum, boa parte deles quer fazer. E isso, inclusive, aumenta a adesão ao tratamento, e que isso, inclusive, na Europa, o jejum é muito bem visto e é diferente daqui, né? Então, lá, inclusive, entra como bias de resposta ao tratamento o fato do paciente saber que, como ele está jejuando, ele vai ter uma resposta boa. Então, até no efeito placebo, do paciente se sentir mais saudável, entra o jejum em populações bem informadas. É lógico que se você chegar para um paciente e falar assim, olha, você vai fazer um jejum de 48 horas hoje, tá? Depois de amanhã começa a sua químio. Não adianta, né? A gente precisa ter segurança como médicos para poder explicar os benefícios do jejum, saber passar por todos os efeitos colaterais possíveis que podem ser evitados,
para poder dar segurança para o paciente, para poder usar isso ao nosso favor. Mas se a gente primeiro, não entender os benefícios, a gente nunca vai acreditar e nem vai conseguir convencer um paciente a querer experimentar essa estratégia. Então, são muitos aspectos, assim, muitas camadas para serem discutidas. Ô, Maíra, assim, existem o paciente, isso que você falou, né, fantástico, essa relação do ciclo circadiano. Eu tenho uma preferência em mim mesmo, e assim, as recomendações que às vezes eu faço para os pacientes, para tentar casar o jejum, né, adequar o jejum e o período de alimentação mais com o ciclo circadiano. Então, eu tento fazer uma interrupção precoce aí durante o dia. Eu sigo os meus ciclos circadianos normal, acordo, quebro o meu jejum de manhã, e a minha última refeição é por volta das 3 da tarde. Eu tento realmente obedecer isso 3, 4 da tarde. Ótimo, esse é o verdadeiro e time restricted feeding, porque tem várias estratégias. Exato, tem várias. Essa é bem legal para realinhar o ritmo circadiano mesmo. Esse negócio de comer à noite, isso para mim não funciona já há muito tempo, então eu tento realmente trazer minhas jantas para mais cedo, o máximo possível, ali no máximo, no dia assim que estou muito fora, 4 horas, 4 e pouquinho já deu, mas em geral 3, 3 e pouca já foi, já interrompo. E a partir dali, como eu acordo muito cedo, então acabo que a partir dali eu já quebro o jejum e sigo obedecendo essas 8 horas e tento cumprir as 16 de jejum normalzinha. Isso, existe algum, assim, primeiro, essa é uma estratégia, existem várias outras, como você falou, mas de uma forma geral, para as pessoas que não têm câncer, você acha que o jejum intermitente, aliado à dieta cetogênica, seja as mais diversas estratégias, tem algum estudo em geral, você que é a grande conhecedora desse assunto, que tem algum dado mais concreto de minimização de risco de desenvolvimento de neoplasia? Existe algum estudo já com segmento mais ou menos longo que já dê alguma pista para a gente nesse sentido do ponto de vista metabólico, Maíra? A gente tem estudo que mais ou menos, acho que 14 horas diárias para mulheres que já tiveram câncer de mama, diminui a reincidência do câncer. Uhum. Então, isso, o mais específico que eu consigo me lembrar em relação ao câncer é isso. A gente não tem estudos a longo prazo avaliando a incidência, estudos observacionais que correlacionem a incidência de câncer com a janela restrita que cada um faz. Isso não. Até porque é um assunto muito novo, né? É um assunto muito recente, de 10 anos para cá, né? Então... É um assunto muito antigo que começou a virar novo de novo, né? Exato. E como ele começou a receber atenção científica só há pouco tempo, a gente tem bastante estudos sobre janela restrita de alimentação. Então, tem ensaio clínico randomizado de mulheres com mais de 60 anos fazendo janela restrita durante um mês. Elas perdem até, acho que é 5% de gordura corporal, gordura, não peso. Então, é bastante. E assim, é para uma população que todo mundo fala que não consegue emagrecer porque é pós-menopausa, né? Então, a gente tem ensaio clínico randomizado disso. A gente tem ensaio clínico randomizado mostrando que quem quer emagrecer, pular o café da manhã não é bom ao paciente. Boa parte de se tornar um bom médico que resolve problemas hoje em dia, a primeira parte é desaprender. E depois, o cérebro já está aberto para começar a reaprender. Porque realmente, assim, são muitos paradigmas a serem enfrentados. Eu tenho bastante paciente médico, como paciente mesmo, e aí a minha consulta para esses médicos, eu geralmente foco na principal preocupação que ele tem em relação a começar o jejum. Porque a gente aprendeu tudo o contrário, né? Então, assim, por exemplo, tem um estudo do Cahill que ele pegou 40 pacientes com 40 dias de jejum. Detalhe, os pacientes não eram obesos, hein? Esse estudo é muito precioso. Você já ouviu falar dele? São estudos que nunca mais vão ser repetidos na vida, porque eles pegaram pacientes, jejuaram por 40 dias, pegaram a veia deles e injetaram insulina até chegar em 27 miligramas por decilitro de glicose. Isso numa pessoa normal, no estado alimentado, faz com que ela entre em coma. Então, a gente não consegue viver com esse nível de glicose no sangue, porque o seu cérebro não consegue tolerar.
Agora, um paciente em jejum, ele está usando os corpos cetônicos como principal fonte de energia. O cérebro não precisa daquela glicose. Então, esses pacientes que foram submetidos a essa injeção de insulina, eles ficaram assintomáticos, conversando. Então, são coisas que, assim, um médico escutar isso, a coronária dele contrai, né? De falar assim, não acredito, jejuou 40 dias isso e aí... Isso é muito contra-intuitivo com tudo que a gente aprendeu, né, Maíra? Isso é realmente o que eu falei para a Janaína ontem. Assim, foi uma conversa maravilhosa. Assim, isso, o que a gente está tendo aqui é de explodir a mente, né? Esse é um novo horizonte que se abre. A gente precisa estar aberto a esse novo, que não é novo, é um velho novo, repaginado. É extremamente importante que se volte a olhar para esse assunto, que podem ter certeza que vai ser pauta nos próximos 10 anos aí dentro da medicina. Não é só oncologia, é medicina de uma forma geral. Os holofotes vão estar realmente voltados para isso. O benefício desse jejum a gente já começa a ver com 12 horas, Maíra, né? Com 14, com 16. Então, recomendo a todos, assim, leitura obrigatória, o artigo na New England de dezembro do ano passado. É importantíssimo todos assim, que se interessam por esse assunto, vai lá, eu já até postei aqui também, já botei no grupo, no canal do Telegram aqui do Oncopédia, tenho colocado um monte de artigo, informações sobre oncologia no canal do Oncopédia no Telegram, eu já fiz um podcast no Spotify também sobre isso, então fiquem muito atentos a isso que a Maíra está falando, já com 12 horas a gente consegue ter já o benefício do jejum e, pessoal, essa é uma nova realidade, queiram vocês ou não, isso está imposto, tá? Queiram a gente, né, queiram ou não, esse é um tema que vai ser discutido, já está sendo discutido nos principais congressos médicos. Então, assim, cabe a gente aceitar essa nova realidade e não ficar para trás, e se atualizar, estudar, perder um pouco do preconceito, examinar e tudo e reter o que é bom. Essa é a grande máxima que se deve ter. Eu não tenho dúvida que isso veio para ficar, Maíra. Nosso tempo está acabando, Maíra. A conversa está maravilhosa. A gente está aqui já com 58 minutinhos. Daqui a pouquinho a live cai. Acho que deu uma travada aqui na Maíra. Não sei se ela também está me ouvindo. Voltou, Maíra. Nosso tempo está acabando, Maíra. A gente tem um minuto e meio aqui para a gente fazer as últimas considerações aqui, Maíra. Eu já antecipadamente te agradeço enormemente a sua generosidade e a sua disponibilidade em participar aqui, viu? Obrigada, Marcos, pelo convite. Tá com um delay muito grande aí, eu não sei se vocês vão conseguir me ouvir. Estamos ouvindo. A gente já fica o convite aqui para a gente fazer uma segunda conversa, um parte 2 aí em algum momento desse segundo semestre, porque assunto não falta, né, Maíra? Eu queria muitíssimo te agradecer, um grande beijo aí, um excelente fim de semana para você e até a próxima. Obrigado a todos aqui que nos assistiram. Maíra, mais uma vez, sigam a Maíra Soliani, tem conteúdo de altíssima qualidade por lá, pessoal. Maíra, grande beijo, brigadão, viu? Até a próxima. Obrigada pelo convite.